Bora pra mais um Desmascarando o Pessoal da Direita, hein? Dessa vez com Léo Lins, falando sério pela primeira vez na vida dele. É o que tá no título aqui, hein? Eu cunhei um outro termo também. Esse livro aqui, ó. O cara veio embasado. Racismo recreativo. Mano. Esse livro aqui, ele é muito bom. A página é boa para absorver urina de gato. Eu tô botando lá na caixa de areia do meu gato. Eles adoram, porque isso aqui, olha. Quando eu lançar, eu soube. Vamos ver o livro que ele tava apresentando aqui, eu não consegui pegar direitinho. Ele é muito bom. Qual que é o nome? Esse livro aqui é Racismo Recreativo. Racismo Recreativo. Esse livro aqui, ele é muito bom. A página é boa para absorver urina de gato. Eu tô botando. Racismo recreativo é o uso de humor, brincadeiras ou piadas para disfarçar o preconceito racial, perpetuando estereótipos e inferiorizando grupos minoritários, comumente justificado pela liberdade de expressão. Essa prática, muitas vezes mascarada como diversão, é uma forma de racismo estrutural que naturaliza a discriminação no cotidiano. Entendeu? Esse é o livro que o Léo Lins está criticando. Lá na caixa de areia do meu gato. Não me impressiona, né? Porque isso aqui, olha. Não me impressiona. Quando eu lançar, eu soube que alunos desse professor foram no meu show, falaram, cara, quando saiu tua condenação, ele falou que era o dia mais feliz da vida dele. O Adilson. Tá. E, cara, pô, fiz a brincadeira na caixa do gato, mas falando sério, porra, eu acho triste, cara. O seu maior motivo de felicidade na vida é uma pessoa ficar 8 anos na cadeia e pagar 2 milhões por causa de um show de humor? Que Sim. vida miserável que você... Não foi um show de humor, Léo Lins. Lembre-se que você foi racista. Tá bom? Então, contra racismo, aí a gente acha justo mesmo. É um motivo de felicidade quando a gente vê a justiça sendo alavancada. Deve ter, cara. Tu leu isso aqui tudo, não? Muito triste. Li tudo, mais de uma vez. Eu cunhei um termo que não é o pesquisador científico, é o escultor científico. E esse livro, para mim, é uma bela escultura científica, que é você moldar os dados à tese. Você começa pela conclusão, e aí você vai pegando o que confirma, você ignora o que refuta, você... Mas o que você teria para refutar dentro das ideias de que uma piada servindo como um racismo estrutural, o que você tem que isso refutaria isso? A vontade de você não querer ofender ninguém? É isso que refuta? Sublinha o que te ajuda, você apaga o que te atrapalha. É uma escultura. É o que você faz com as suas piadas. Entende? Você... Porra, não... Acaba sendo... Tem um termo acadêmico também que é o cherry picking. Né? Você... É isso. Que é o que eu falei. Outro termo norte-americano, hein? Eu não ignoro que o humor pode excluir, pode machucar, pode fazer alguém se ferir. Pode mesmo. Eu não ignoro isso. Eu mostro um lado e mostro o outro. Tá? Você mostra o lado do racismo, por exemplo, mas eu não vejo o outro lado. Coloca na mesma prateleira, piada num palco e ofensa na fila do mercado. E tem algumas coisas que são... É o que eu falei, é essa manipulação da escultura. Porque, assim, ele cita alguns casos para mostrar que, olha, como é que o racismo é uma coisa horrível. E sem dúvida, pô, racismo é uma coisa terrível. Terrível, óbvio. Né? O preconceito já foi maior e há de continuar essa luta para que diminua. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Aí ele cita alguns casos para mostrar, digamos, a impunidade. Né? Tem esse caso, inclusive esse caso da fila no mercado é daqui. Tá citado aqui. E a piada num palco também, né? Na mesma prateleira. Aí ele cita alguns casos. Um deles, esse em específico, inclusive da fila, a pessoa que se sentiu ofendida, e está em todo o seu direito de se sentir ofendida, sem sombra de dúvida, entrou com processo. E eles argumentam, mas não, foi só uma piada, estava brincando. E deram a favor do cara. Deram a favor dele. Onde, nesse caso, pô, eu acho que errou. Acho que errou. Ninguém que está no mercado necessariamente quer ouvir uma piada. O que dirá ser alvo de uma piada? Legal.
Mas você não acha que quando você escolhe o seu alvo da piada e a primeira coisa que você escolhe pra fazer piada é a cor da pessoa, não caracteriza como racismo? Então você concorda, desde que não seja feito com você, né, Neolins? Não interessa. O quanto mais... Ah, e era uma piada com a mulher negra, com o fato dela ser negra. Piorou, mas assim... Pô, se fosse uma pessoa com nanismo, e a piada por ele ser anão, se fosse um careca, a piada por ele ser careca, se fosse uma... Não interessa, amigo. O mercado não é uma fritada, caralho. Não é o palco de uma fritada. Então, assim, aí ele cita e olha só, e cita outros casos. Teve um onde os funcionários da empresa se vestiram de membro da Ku Klux Klan, e aí falaram, pô, oprimiram funcionários negros e depois teve funcionário demitido, não sei o que. Então ele cita alguns casos. Mas ele teve que citar um caso tão extremo assim pra justificar uma piada de racismo. Piada, né? Piada de racismo no mercado? Que situação, hein, rapaz? E você vê todo o malabarismo que o Léo Lins está fazendo pra poder defender o ponto de vista dele, ele começando a cair na real de que, pô, pode ser que eu me encaixe aqui. Alguns só meio por alto, e esse daí ele detalha, tem um outro também que ele detalha. E aí eu fui atrás do caso. Eu falei, deixa eu ver cada um aqui. Eu fui pegar o número do processo. Caralho, tu tava sem nada pra fazer, os caras não deixaram tu fazer show, né? Eu tava me preparando pra ficar 8 anos na cadeia, caralho. O que eu vou fazer? Deixa eu pelo menos levar o material pra eu estudar. Eu ficava em casa fazendo jejum. Me preparando pra ficar 8 anos na cadeia. Por que se preparando se você acredita que você é inocente? Sabe? Se você tem provas pra provar que você é inocente, por que você fica com medo de ir pra cadeia? Porque você sabe que fez algo de errado. Porque você sabe que passou do limite. É isso. Ficava em casa fazendo jejum, flexão, treinando, lendo livro, que abate sentença. Tava já falava, pô, será que... plug anal pra dar uma largada? Isso aí era bom. Tava treinando, jogando sabonete também pra pegar rápido. Fala, peraí. Pegando ligeiro ali, mano. É engraçado, né? Como a masturbação se torna um hobby pros homens. Isso é, porra, mano. Você... Tudo bem você explorar seu corpo, mas você fazer isso como um hobby já não entra na caracterização como vício? Igual Matrix, aí já peguei. Tá aqui, velho. Porra. Aí eu fui olhar. Mas não tem nada a ver com o que eles estão falando, né? Só que, pô, os caras estão fazendo piada homofóbica, né? Porque vai pra cadeia, vai cair o sabonete, o que vai acontecer? Vai pegar e vai dar o cu. Só que, você entende? Eu quis levar pra esse lado pra vocês verem como eles não fogem do tema do sexo, da pornografia. Vai fazer uma piada, já foi pra esse lado. É uma limitação desnecessária. Vou ter que citar Ari Toledo aqui, que fazia piada sem necessariamente ir pra esse lado? Ele ia pros estereótipos, mas ele usava muito bem. Do processo pra ver o andamento. Todos que ele cita, olha, fizeram isso, as pessoas foram condenadas. Aí o que ele cita e vai até o fim, porra, foi o que, pra mim, foi injusto mesmo. Mas os outros, as pessoas foram condenadas. E você fala, peraí, tu foi fazer uma puta pesquisa, tu achou 6 casos. 5 foram condenados. 5 foram condenados. E você tá argumentando que o racismo é uma coisa terrível? Cara, realmente é, mas, desculpa, esse seu livro mostra que, eu acho que o processo, acho que tá sendo resolvido. Sim, está sendo resolvido judicialmente. Mas não é porque está sendo resolvido judicialmente que o racismo deixa de existir na nossa sociedade. Não é porque o racismo está sendo julgado através de leis que ele deixa de ser engendrado na nossa sociedade. Saca? Não fazem 200 anos da escravidão. 200. Você entende como isso pega pesado? Saca? Isso não deve reverberar? A gente estuda na biologia que um animal, para se evoluir na natureza, podem levar gerações. 5, 4 gerações para poder evoluir. Mas você acha que o pensamento vai mudar rapidamente? É meio curioso. A gente está comemorando as vitórias, mas a gente também está apontando para as derrotas. Porque quantos negros estão sendo mortos na rua? Entendeu?
Quantos negros estão sendo usados como palco para piada? Quantos negros estão sendo oprimidos nas empresas, como ele mesmo citou? Saca? Não é porque a gente tem soluções legalizadas judicialmente que todas as pessoas terão condições de recorrer a ela. Tem defensoria pública? Tem defensoria pública. Mas quem são as pessoas que terão esse tempo? Quem são as pessoas que não terão problemas com adiamento de processo, né? Quem que vai ter 2 milhões para poder dar andamento no processo? Né? Você entende o que eu quero dizer, mano? É claro que o racismo, ele está sendo julgado, ele está sendo ilegalizado. Mas isso não significa que ele deixa de existir. Isso não significa que as pessoas vão deixar de serem racistas. Não é o famoso porque... Não é porque a pessoa é ilegal você assaltar que as pessoas vão deixar de assaltar, tá? Então entra nessa mesma noção. Você tá derrubando a sua própria tese com esses argumentos. Tem um outro que ele cita, não sei se você lembra, é um caso absurdo, que os moleques tacaram fogo no indígena. Lembra disso? Lembro. Se eu não me engano foi em 97. Faz um tempão, 97. E eles não foram punidos porque um dos pais era desembargadores. Absurdo, foram processados, falaram que era uma brincadeira. Então essa desculpa, é só uma piada, é só uma brincadeira. É botando tudo isso no mesmo bolo. Um comediante no palco com taca-fogo Foram condenados, mas eles não cumpriram o tempo todo que deveriam de prisão. no indígena. Fiança. Tô entendendo. Legal, né? E por conta do argumento. Pô, era só uma brincadeira. A gente queria ver se ele ia... Enfim, os moleques eram... Não lembro, acho que dois eram menor, o outro acho que não, mas enfim. Foram processados e aí ele fala, entraram com esse argumento e a juíza entendeu isso e colocou que seria dano... não é dano físico, me fugiu o nome agora. Mas... Deu uma aliviada. Seguido de... Não foi um homicídio, não foi com a intenção de matar. Foi um dano que ocasionou em homicídio. Tá. Isso faria o quê? Isso faria com que eles não fossem julgados num júri popular e já poderia diminuir a pena. Seria algo mais brando. Tá? Pois é, né? E aí ele descreve isso. Fala, olha só, olha o absurdo que aconteceu com a minoria, um indígena. Algo que não poderia acontecer em 2026 também, concorda? Porque em 2026, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, esse caso não ia ter nenhum tipo de impunidade pela repercussão que ele teria. Infelizmente, estou tendo que concordar com o Igor e sim. Como eu disse anteriormente, um dos pais dos meninos era desembargador e ele conseguiu arrumar, não a juíza, obviamente, mas ele conseguiu arrumar todo esse trâmite por conhecer o meio legal. Então, informação é poder. E quem teve acesso em 1997 a esse tipo de informação, elite que tava, né? Elite. Ponto. Tá ligado? Se sem rede social, sem nada, ele repercutiu do jeito... Eu lembro dele, imagina hoje. Então assim, analisar isso ignorando o tempo também é um erro, na minha opinião. Sim, também. Mas aí a questão é um exemplo de impunidade. Fui pesquisar o caso também. O pedido, que ele fala que pediram para ser dano grave seguido de homicídio, alguma coisa assim, e para não ser julgado no júri popular, foi negado. O pedido foi negado. Eles foram julgados no júri popular e condenados a 14 anos de prisão. Então, ainda assim, rolou o que rolaria se fosse hoje também. Só que isso aí não fala. Isso aí tá numa nota de... Ai. Garotos que mataram indígena 1997. Ocorreu em 20 de abril, quando 5 jovens, a vítima, os assassinos... Não, vamos ver aqui. Pena dos garotos. Vamos lá. Galdino, por ocasião, tal, assassinato. Aconteceu, atearam fogo em Galdino enquanto ele dormia. O grupo passou pela parada de ônibus onde estava Galdino, foram até um posto de abastecimento, compraram 2 litros de gasolina e retornaram até a parada de ônibus. Enquanto eram Chaves de Oliveira e Gutenberg, despejaram líquido e tal. E aí segue o que eles fizeram. A vítima foi socorrida pelo advogado Evandro Pertence, filho do então ministro do STF,
e sua namorada Janaína Naum. A vítima sofreu queimaduras graves e morreu horas depois. No julgamento, realizado em 2001, em 2001, aconteceu em 97, tá? Em 97 que aconteceu e eles só foram ser julgados em 2001. Os assassinos disseram que o objetivo era dar um susto e fazer uma brincadeira. Alegaram ainda que que chegaram a jogar fora parte do álcool adquirido no posto, por não ser necessária toda a quantidade. Um dos rapazes disse à imprensa que ele e seus amigos haviam achado que Galdino era um mendigo. Ou seja, pra ele estaria tudo bem matar um mendigo. Não é meio pegado, rapaziada? Só um minuto. Beleza. Então, dentro disso, a gente tem literalmente um julgamento que aconteceu em 97, só foi ser julgado em 2001 e está sendo usado como base, né? Porque dos 5 envolvidos, um deles na época era menor de idade, então foi sobrescrito, né? E os outros 4 foram presos, certo? Há 14 anos em regime integralmente fechado. Em 2004, no agosto de 2004, foi concedido o livramento condicional aos 4 condenados, ou seja, eles pagaram 3. Opa, esqueci de mudar aqui. Eles pagaram 3 desses momentos, tá ligado? Pagaram 3 anos do que eles deveriam dos 14. A lei prevê apenas a liberdade condicional após o cumprimento de 2/3, mas em 2002 a primeira turma criminal fez uma interpretação diferente. Como não há veto a benefício específico na lei, os desembargadores concederam autorização para que os 4 exercessem funções administrativas em órgãos públicos. Ou seja, a gente tem 4 malucos que queimaram um índio, pensando que ele fosse um mendigo, foram condenados a 14 anos de prisão, foram soltos e ainda puderam trabalhar em órgãos públicos. 2 anos de 2013, Gutenberg então se tornar agente escrivão da Polícia Civil, passou em todos os estágios, tal, e parou só na última, exatamente a investigação do seu passado. A reprovação ficou sob responsabilidade do Conselho Superior. Nós sabemos desse caso, temos conhecimento da situação, foi feita uma análise ampla, profunda e criteriosa. Ele não foi aceito por não apresentar conduta adequada para se tornar um policial civil no Goiás. Então ele foi impedido de fato, mas ele não cumpriu os 14 anos. Entendeu? Ah lá, ó. Em 2014, esse mesmo cara que tentou em 2013 foi aprovado para a Polícia do Distrito Federal. Após o vazamento da informação na mídia, a PCDF lançou uma nota informando que o candidato não será incorporado por ter sido reprovada na etapa de avaliação. Ou seja, me dá a entender que só após o vazamento da informação que eles soltaram a nota. Todos foram aprovados em concursos públicos. Tomás Oliveira é técnico legislativo, Heron Chaves é agente do Departamento de Trânsito, Antônio Novelli é servidor da Secretaria de Saúde, Max Rogério entrou para o Tribunal de Justiça. Um cara que fez uma merda dessa, está podendo trabalhar no Tribunal de Justiça. Ah lá, ó, trabalha em escritório de advocacia particular. Tá entendendo? Olha para onde que vai o exemplo dele. De rodapé no fim do livro com o número 987543432/001 para você conferir e aí você vê. Então assim, é o que eu falo. Pô, o que vai refutar a sua tese? Porra, tu esconde, tu apaga. Igual você acabou de fazer, Léo Lins. Igual você acabou de fazer. O fato desses garotos estarem empregados em concurso público que prova o fato da impunidade que você tá tentando acabar. E aí, rapaziada? Me deixa maluco. E esse caso aqui, esse aqui é muito bom. Esse aqui eu vou sublinhar e grifar e botar bem grande. Esse outro eu vou só citar o comecinho. Esse outro, porra, maluco. Cara, essa é a pesquisa? Então, me desculpa, a pesquisa é muito pobre. Muito pobre. Pra manter o tom aqui ainda, tá? Mas e no teu livro? Inclusive, já que foi alunos dele lá, Adilson, se você quiser, eu vou aí debater com você, tá? Porque pegou pilha. Fica vários professores debatendo pilha com aluno, pega uns moleques às vezes de 15, 16 anos, porra, obviamente, cara. Ele é professor de faculdade, né? O pessoal não tem 15, 16 anos. Tem 30, 40. E vai no show dele, então é maior de 18. Se perdeu no próprio discurso. O cara não vai ter argumento, velho. Não vai ter argumento, mas se quiser, a gente pode promover um debate, acho que para uma área jurídica, ele é advogado, eu acho que pode ser bem... Ou seja, ele tá chamando o cara para um debate porque ele se ofendeu com o fato de
que ele ficou feliz com a condenação do Léo Lins. E aí ele fala, não, vamos debater então. Enriquecedor para a turma. Então tá bom. Tenho bastante argumentos. Tamo vendo. Inclusive muitos questionamentos em relação a essa escultura científica. Depois eu vou dar uma lida nesse daí. Eu li um outro da Djamila, um que tem a capinha amarela. Esse daí eu ainda não li. Acho que eu sei qual é. Vou dar uma olhada Qual que é, nesse daí gente? também. Eu li o racismo estrutural, li esse daqui também, eu acho importante, cara. Acho importante. Acho que você tem que, inclusive... O racismo estrutural, vamos ver. Racismo estrutural. Como que é? Que ele tinha falado de Djamila, né? Ribeiro, vamos ver. É esse aqui, então. Pequeno Manual Antirracista. Acho que é desse livrinho que eles estão falando. É um bom livro. Na comédia, eu fui ler. Tem autores que são isso aí, contra a comédia. Tem um sujeito que já fez várias pesquisas que, aliás... Mas, Leolin, se eu puder fazer uma recomendação pra você, tá? Vou fazer a mesma que eu fiz pro Renan Santos. Dívida Impagável, tá? De Denise Ferreira da Silva. Tá? Eu vou deixar aqui, vocês que gostam, vocês que veem livro pela capa, tá? Dívida Impagável, Denise Ferreira da Silva. Um ótimo livro que vai responder todas essas questões que você tem com o racismo estrutural e como fazer piadas de fato. E não esconder seu racismo, mascarar o seu racismo com piadas. Várias pesquisas tentando mostrar um possível potencial da comédia em relação a estereótipo, reforçar estereótipo ou divulgar, reforçar estereótipo e preconceito, disseminar preconceito. O cara tem várias pesquisas nisso. Uhum. Inclusive ele é citado em outros trabalhos, que isso faz parte também desse ecossistema, que o cara faz tem uma escultura científica aqui, aí o outro vai, cita ele, aí esse cita, esse cita o outro, esse cita o outro. Gente, isso é trabalho acadêmico, sabe? Se você faz um livro bom o suficiente para ser citado por outros acadêmicos, tudo bem. A questão é que isso é um problema que acontece no academicismo em geral, por quê? Porque as pessoas que estão no academicismo, eles vão estar reproduzindo esse tipo de noção. Por quê? Porque você vai ler o que o seu professor falou, você vai ler o que os outros autores falaram, mas de onde que você vai tirar essas ideias, saca? Essas ideias podem ser difundidas e elas são difundidas em congressos, como acontece na UNB, quando acontece um Brasil e África, como acontece na USP, quando acontece um Brasil... Como é que foi? Acho que eles chamaram o pessoal da China para fazer congresso de ciência lá. Então, assim, existem essas trocas culturais, mas é claro que a gente vai ler aqueles que nos ensinaram, saca? E você vai ler muitas vezes esses trabalhos que ele está sendo citado, muitas vezes são críticas. Às vezes são discordando, são debates. Porque muitas vezes é isso que é. Nem sempre quando você começa uma graduação, de fato você fica bem alienadinho. Só que conforme você vai passando na graduação, você vai percebendo o que se passa daqueles autores, quem são os autores que esse professor está falando, quem são os tradutores. Você vai pegando a manha, saca? Então muitas vezes se torna uma crítica, muitas vezes se torna um debate. Só que é óbvio que eu não espero que o Léo Lins saiba disso, porque se ele tá achando que um livro da Djamila, um livro do rapaz aí sobre o... eu nem lembro mais o nome do livro. Mas se ele acha que esse tipo de... é uma escultura científica, e aí quando ele vai justificar que é uma escultura científica é porque é citado por aqui, citado por lá, que também cita aqui, que também cita lá, tudo bem, esse é um problema acadêmico que a gente tem, porque quem está na academia são as pessoas que estão tendo condições de poder publicar artigos, porque tem tempo para escrever esses artigos, porque tem tempo para escrever esses livros, porque tem grana para publicar esses livros. Então a gente cai na mesma, você não está errado, mas você está criticando o pessoal que vai nos seus shows. A elite. Um negócio que daqui a pouco foi uma pesquisa mal feita pra caramba, já ganha um status de veracidade ao lado da lei da gravidade. Não, mas deixa eu só me justificar também, né? Não é que o autor daquele livro seja a elite, né? É muito mais na ideia de que o que ele tá falando não serve pra esse cara. Entendeu? Não serve pra esse professor em específico. Porque não faz parte da realidade, dos dados que a gente tem. Ele é citado dentro de críticas, ele é citado dentro de citações sobre o racismo estrutural, saca? Então não, ele tá desmerecendo um profissional da área.
Saca? Por quê? Porque ele foi desmerecido na área dele. E agora tá aqui, sentado com o Igor, fazendo terapia emocional. Negócio, entende? Você não, esse capítulo, esse livro aqui e o racismo estrutural, eles são teses. Teses. Não são leis. Não é a lei da gravidade. É uma tese. Você não pode embasar uma sentença, numa tese. Que não tem uma... É por isso que tese se diferencia da própria teoria. Se fosse uma teoria, eu concordaria com ele. Mas existe, por exemplo, qual que é a primeira frase que está em Aristóteles, na metafísica? Todo ser humano tende ao conhecimento. Essa é a primeira frase. Sabe por quê? Porque você não tem... Tchau, pai. Porque você não tem como provar isso. Por quê? Porque é um conceito metafísico. Como você vai provar que cada ser humano de fato tende ao conhecimento? Você vai ter que vir aqui em cada um. Ou, minha senhora, você tende ao conhecimento? Opa, criança, você tende ao conhecimento? Opa, adulto, malhado, você tende ao conhecimento? Opa, garota baixinha, você tende ao conhecimento? Opa, garota franjudinha, você tende ao conhecimento? Opa, garoto nerd, você tende ao conhecimento? Não, você não vai conseguir fazer isso. Então, existem teses, porque afirma-se... baseado em, às vezes, em materialidade, às vezes em idealização, de que se chega a algum lugar. E você consegue afirmar isso. E você consegue afirmar com exatidão de que Brasil é um país racista e que existe um racismo estrutural. Você querer negar isso, sendo branco, piora a situação. Sendo um humorista que foi condenado, é mais baixo ainda. Comprovação científica, não tem nada. Claro que tem. Você não pode fazer isso. Mais fácil. Como que ele lançou esse livro se não tem comprovação científica? Né? Porque não existe uma curadoria para as pessoas lançarem livro. Entendeu? Não existem editores, não existem revisores. Não existem, essas pessoas não existem. O cara foi lá, pagou, lançou o livro. Mas fazem, acontece. Tomar no cu, não sabe do que tá falando. Tem teses dessas que foram citadas também na minha sentença na primeira instância. E o teu livro? O teu livro também, ali tu coloca no teu livro ali antíteses da tua tese? Tu vai defender só a tua parada, não, justamente porque boa parte dele, a primeira parte é arqueologia e história, que é pra gente ver essa origem do humor. De onde vem o humor, de onde vem a palavra humor, por que comédia, quando começou a se chamar de humorista, quando surgiu o humor negro. Certo, mas então por que as referências que o Léo Lins usa são melhores que aquele professor usou? Por que as referências do Léo Lins é que importa mais que aquele professor que passou anos estudando? Outros termos de humor negro. E aqui a gente tá falando de história, livro, fatos. Isso é pra gente entender. Vamos entender da onde vem, antes de julgar. Vamos entender. Uma segunda parte é mais psicologia e filosofia, que é como o humor começou a ser pensado. Primeiramente foi assim, né? E aí veio isso aí, teoria do superior. E como? Como que o humor foi pensado, né? Como que o humor era usado antigamente? Saca? Ele vai fazer um cherry pick, vamos usar as palavras dele, ele vai fazer um cherry pick sobre o que foi humor em cada tempo. Mas ele não vai falar de fato, por exemplo, ele não vai falar como os nazistas faziam humor. Ele não vai falar como era o humor do Monteiro Lobato. Ele não vai falar como era o humor do Lovecraft. Ele não vai falar como era o humor das pessoas que são a elite dominante e como eles sempre inferiorizaram as outras raças, as outras etnias. Entendeu? Teoria do alívio, mas depois vieram outras, teorias do script semântico, tem uma porrada de teoria. Aí tem os... Todas essas teorias que ele citou existem de alguma forma? Existem com base científica? Ou isso também é tipo teoria do humor? Filtros, tudo embasado com pesquisa. Aí não é opinião minha. Eu tô falando, tem uma pesquisa que fala isso, que fizeram isso. E essa pesquisa aí foi bem feita? Tem uma outra, aí é que tá. Eu falo, olha, tem essa outra aqui, que também fala isso. Então eu não tô... eu tô apresentando pra pessoa julgar. Tem isso e tem isso aqui. Ok. Aí você pesa e tire sua conclusão. Essa primeira parte do livro é uma revisão de literatura. Né? Aí a terceira parte é científica. Aí é ciência. Eu falo, tem essa pesquisa, tem essa... Inclusive, como eu falei, senso de humor da mulher. Antigamente dizia-se que mulher não tinha senso de humor. Por quê? Porque a pesquisa era feita assim. Agora tem essa outra assim, que diz isso aqui.
Então tem uma boa revisão de literatura. Depois tem uma parte As pessoas não conseguem citar esses exemplos usando exemplos reais? É tão difícil assim? de antropologia e sociologia, que aí já é o humor circulando na sociedade, né? Como é que aí ele saiu da garagem, então agora tá circulando. O que vai acontecer? Pô, ele vai ser julgado. O humor sempre existiu. E se a gente for ter que citar dessa forma, eu cito Platão aqui. Platão escrevia de maneira humorada para as pessoas da época. Sabe por quê? Porque ele era um dramaturgo. Ele escrevia peças. E as peças têm que ser humoradas também. Tem que ter comédia, tem que ter drama. Ah, é. É que isso não vai se encaixar no que ele quer defender, né? Aí ele não vai poder falar que pode ser racista, né? Foi mal, mano. Eu me A esqueci. gente tem esses filtros, a gente tem lentes sociais, tem, porra, questão ética, moral. Da onde vem a moralidade? Eu fui pesquisar isso também. Foi aí que eu cheguei no Jonathan Haidt, em outros autores. Ele caiu, e na moralidade, ele caiu em Jonathan Haidt. Moralidade. Vamos ver o que eu acho aqui. Jonathan Haidt. Teoria das fundações morais. Legal. Quem é Jonathan Haidt? Vamos ver? Ah, tá. Ele tá falando da moralidade de um cara que é norte-americano de 1963. Por que ele não cita um Kant, sabe? Assim, que fala também sobre a moralidade. Por que ele não cita um Descartes, sabe? Um Descartes, assim, que desenvolve filosoficamente sobre a moralidade. Sabe? Por que ele tem que citar um norte-americano que fala sobre os outros? Né? Sabe? Curioso. Eu acho curioso. A perspectiva da pesquisa que ele chegou, e ele chegou em Jonathan Haidt. Gente, eu nunca ouvi falar de Jonathan Haidt. Pode ser que ele seja realmente um grande psicólogo social, mas visto que, dentre todos os temas que eu já ouvi, já li e já participei em psicologia, não é um nome muito comum. Então, usar ele para defender a moralidade se torna um pouco questionável. Porque o Jonathan Haidt. Tudo isso vai influenciar no humor. Aí eu termino com a teoria autoral, que é essa teoria da divergência cômica, onde eu apresento o meu ponto de vista. E eu prefiro que a pessoa discorde de mim pensando do que concorde comigo no automático. Eu prefiro isso. Inclusive. Sim, e todo mundo que está discordando de você, Léo Lins, está pensando bem sobre suas atitudes, refletindo sobre o que elas significam. E é por isso que você está sendo rechaçado. É triste que a faculdade hoje, que era um ambiente onde deveria se estimular o questionamento e o debate, porque é nessa retórica que você vai aprender, que você... Retórica não significa isso. Isso que você está querendo apresentar é dialética, meu querido. Você usou o conceito errado. Sabe por quê? Porque você não estudou sobre a moralidade. Senão você saberia isso. Retórica é quando você está usando as palavras, mas de uma maneira bonita, sabe? Você está aplicando uma retórica. Por quê? Porque o conteúdo que você está passando é raso. É raso. Entendeu? É raso. Então, o que você está querendo apresentar é uma troca de informação, é um debate. Então, seria uma dialética. Você vai raciocinar, que você vai se questionar, que é você assim vai... que você põe à prova as suas próprias ideias, Exato, porra. Exatamente. Para validá-las, né? Exatamente. Caralho, eu não sei se o Leonis percebeu o que aconteceu aqui. O Igor literalmente falou, cara, então você tá me falando que tudo isso que você tá citando de exemplo é pra validar suas ideias. Que você não citou uma antítese, então, né? Exatamente. Se você fizer um negócio e só pode concordar e ninguém debate, porra, maluco, então ok. Então tu é isso aí, tu é o ditador do pensamento, cara. É o que você tá fazendo. Pior do que o ditador do pensamento. É literalmente o que ele tá fazendo. Ele tá querendo ir debater com um professor que literalmente fez uma pesquisa extensiva sobre o racismo estrutural na nossa sociedade e ele acha que o Léo Lins, que estudou Jonathan Haidt, vai conseguir achar alguma coisa. O que o Léo Lins tem a dizer que o senso comum já não tenha dito? Vira uma coisa de uma faceta só, né? Isso aí. É isso.
É isso. Então, E aí eu vou ter. E aí o desdobramento pior disso daí, que a gente pode ter tido, é possível que a gente tenha discípulos ou produtos disso que eu tô falando, que é vira cultural dentro de um certo determinado círculo, que seja na universidade, ou que seja dentro de um curso específico numa universidade específica, vira uma certa cultura que todos que saem dali saem com essa verdade. Vai? Exato. Cara, eu passei, eu fiz educação física. Da área biológica, nem ciências humanas, né? Ciências sociais e tal. De pensadores, o que eu tive ali, velho, foi só esquerda. Foi só esquerda. O cara tá em educação física e ele só estudou autor de esquerda. Pô, mano. Era a escola de Frankfurt, era Antônio Gramsci. Escola de Frankfurt nem era de esquerda, brother. Meu orientador ali, o Antônio Eram liberais. Gramsci, pra citar na mesma... Ô, Gramsci é maneiro. Aí, ok, autor de esquerda. Era só isso. Mas por que ele tava aprendendo Gramsci? Por que ele tava vendo Gramsci? Um moleque de 20 anos, enfim. E eu lembro de ter provas que, tipo assim, teve uma que eu falei, não, acho que essa aí eu fui bem. Porque eu li, pensei, cheguei na minha conclusão e escrevi. De 0 a 10, tirei 2. Aí teve uma outra que, cara... Pô, Léo Lins, será que isso não significa que você não lê e não interpreta tão bem assim? Será? Ou será que você é arrogante demais pra admitir que talvez você realmente não leia e não interprete tão bem assim? E isso explica o porquê que você faz piadas de racismo sem entender por que são racistas? Lembro como se fosse ontem. Terminou, o nego falou, e aí, como é que tu foi? Eu falei, cara, devo ter ido mal pra caralho, velho. Nem sei direito o que eu escrevi, maluco. Eu escrevi uns negócios que tinha lá no texto que ele mandou. Eu lembro de uma frase que era, a greve é um raio de luz no teto cinza do trabalhador, não sei o quê. Tirei 9,5. Eu nem sabia direito que porra que eu tinha escrito. Eu só sei que eu botei os negócios lá, esquerdalha, tirei quase 10. Legal, mano. Então quer dizer que pra eu conseguir tirar 10 na educação física e passar de primeira é só eu ser esquerda. Porra, tá fácil, eu vou fazer educação física. Quando eu pensei, tirei 2. Aí o cara, porra, mas você não quer que eu pense? Você quer que eu repita o que você manda. Você não quer aluno, você quer boneco de ventríloco, você quer enfiar a mão no rabo deles. E é isso aí, todo mundo. Viva o proletariado! Viva o proletariado! Cara, que merda que virou a faculdade, cara. Que merda. Nossa, curti, mano. Curti, deixei já meu like aqui, tá? Foi um ótimo vídeo. Isso dá pra ter um bom espectro do que é o Léo Lins, né? Ele admite que fez faculdade, que ele não prestou atenção no conteúdo. Os autores fizeram faculdade de educação física, os autores que ele tem são de esquerda. E tava lendo Gramsci, tá ligado? Economista, sociólogo. Porra, mano. Não fode, tá ligado? Mas é isso aí.